de nós começarmos o nosso Evangelho, como eu sempre faço, né? O que nós vamos ouvir aqui hoje, né, como eu sempre gosto de ressaltar, não diz respeito ao nosso amigo, não diz respeito ao nosso irmão, ao nosso companheiro, companheira. O que nós vamos dizer aqui hoje diz sempre respeito a nós mesmos, né? Nós somos os ouvintes, né? Somos nós que temos que receber as mensagens que vão ser passadas aqui hoje, né? Então essa parábola, como muitas outras de Jesus, mostra a inteligência e a sabedoria de caráter indiscutivelmente divino de Jesus. Nós vamos ver, esmiuçar essa parábola hoje, e é fantástico, porque veja bem, o meu caso, né? Eu preparei essa palestra, eu estou atento a tudo que está acontecendo aqui na minha telinha, para não me perder naquilo que eu vou falar e tal. Vocês vão ver que no transcorrer da parábola, Jesus estava num momento assim, sob pressão, porque ele havia uma intenção, né, de desconstruir a imagem de Jesus, e ele com muita naturalidade vai falando e conduzindo com uma sabedoria realmente absurda, né? Só Jesus mesmo. Então vamos em frente. A parábola, né? Vejam a inteligência e a sabedoria divina de Jesus, né? Certa ocasião, sabendo... O microfone? Não, a música. Tá bom assim? Então, certa ocasião, sabendo os fariseus que Jesus calara os saduceus, um doutor da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou. Bom, os fariseus entenderam, né, que era a sua chance de calar Jesus e os seus adversários, os saduceus. Vamos entender isso? Fariseus e saduceus. Bom, eles eram adversários porque eles divergiam na interpretação da lei de Deus. Os fariseus seguiam rigorosamente as Escrituras. Os fariseus seguiam rigorosamente as Escrituras e a gente faz tudo com o maior carinho quando chega na hora. Mas é assim mesmo. E os saduceus, não, eles gostavam de incorporar novas ideias, né, vindas daquela dominação romana, e eles tinham um desentendimento por conta dessas coisas. Jesus, na verdade, reprovou tanto um quanto o outro. Jesus reprovava os dois, porque eles cuidavam muito do exterior, da aparência, e não praticavam, não internalizavam esses conhecimentos. E os doutores da lei, né? Os doutores da lei eram profundos conhecedores das leis mosaicas e das escrituras judaicas, inteligentes, astutos e experientes, porque eles faziam debates no templo e nas sinagogas. Então Jesus, ele vai se defrontar com alguém que de bobinho não tinha nada. Ele era muito esperto e muito experiente. E ele queria, além de desconstruir Jesus, ele queria mostrar para os saduceus que ele conseguiu, que ele não foi calado por Jesus. Então, perguntou o fariseu e doutor da lei, desejando calar Jesus, o que os saduceus não conseguiram fazer. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei, respondeu Jesus. Como você a lê? Então, observe que Jesus devolveu a pergunta. E ele devolveu diferenciando aquilo que está escrito daquilo que ele lê.
Ele poderia só dizer como está escrito. Não, ele disse como está escrito e como você lê. Porque o que nós lemos e entendemos é diferente do que está escrito muitas vezes. Então, respondeu o fariseu: ame o Senhor teu Deus, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Ame o teu próximo como a ti mesmo. E disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, o doutor da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Hoje pode parecer uma pergunta tola, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Era uma pergunta muito pertinente para ela, porque não havia um perfeito entendimento, e não há, o povo judeu até hoje, de quem seria o próximo. Para nós é fácil, como cristãos, compreender quem é o nosso próximo. Então, era uma pergunta capciosa e de difícil resposta para ela. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Algumas explicações. Jerusalém fica 250 metros acima de Jericó, certo? Então, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Mas será que era do desnível topográfico que Jesus estava falando, na sua infinita sabedoria? Nossa, eu nunca pensei isso. Vamos ver algumas coisas. Jerusalém. Jerusalém era a cidade onde se localizava o templo e tinha características predominantemente religiosas e espirituais. Só para ser franco, eu também não pensei, é porque eu pesquisei. Nossa, mas o Serginho sabe tudo, não sei não. Muito bom. Então, Jerusalém não só estava no alto topograficamente, mas espiritualmente, vibracionalmente, Jerusalém é uma cidade que estava no alto. E Jericó? Jericó caracterizava-se por sua atividade comercial, econômica e financeira, onde o câmbio entre as moedas circulantes naquela época, que eram muitas, se realizava. Jericó estava espiritualmente mais baixa que Jerusalém. Então, Jerusalém representa o que nessa parábola? O espiritual. E Jericó representa o material. Qual é a distância mesmo? De altitude, a distância eu não sei te dizer não, mas a diferença de altitude era 250 metros. Escolheu bem, né? Escolheu bem o evangelho. A Cleusa escolheu bem o evangelho. Sim, eu. Nossa, eu ia deixar o comentário no final. Não, e você também fez a peça, a gente combinou antes, né? Tudo isso Combinado. Então, dessa forma, quando caiu, quer dizer, antes, né? Então, em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de salteadores. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando-o quase morto. Tá? Mas o que é um salteador? Eu ia fazer assim, eu ia passar toda a parábola e depois explicar no final, mas eu achei melhor interromper no meio da parábola, porque aí a memória dos fatos está mais recente nos textos. Mas então, o que é um salteador? Né? Salteador é um oportunista. É aquele que salteia, assaltante, que está à espreita dos desatentos e que assalta nas estradas. Isso é um conceito de salteador. Um oportunista. Né?
Então, os salteadores o deixaram quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Observem que o sacerdote e o levita, eles não subiam, eles não passavam simplesmente, mas eles também desciam, né? De Jerusalém para Jericó. Também estavam em declínio espiritual como um homem assaltado. Olha a sabedoria de Jesus, é uma coisa fantástica. Eu ia levar uma semana para pensar um negócio desse. Ele foi. O cara perguntou a ele, pá, meu Deus do céu. Eu levei 2.000 anos. Eu fui otimista, né? Então vamos ver, mas quem eram os sacerdotes e os levitas, né? Tem que andar rapidinho. Por isso o Senhor disse, isso aqui está lá nas Escrituras, por isso o Senhor disse mais o seguinte a Arão: tu és filho, teus filhos e tua família são responsáveis por qualquer profanação que se faça no santuário, assim como por toda a incorreção no exercício do vosso serviço sacerdotal. Os teus irmãos da tribo de Levi, portanto os levitas, serão os teus assistentes, mas só tu e os teus filhos poderão cumprir com os deveres sacerdotais. Então, levitas e sacerdotes, como está na imagenzinha ali, ó, tá vendo? Então, os levitas, eles faziam os serviços do templo, cuidavam da limpeza, da iluminação, dos castiçais, enfim, né? Seriam os eletricistas, os sei lá o que, enfim, os técnicos, né? Esses eram os levitas, né? E os sacerdotes, então, seriam os filhos descendentes de Arão, homens responsáveis pelas tarefas sagradas. Então, eram pessoas que estavam no templo todo dia, que conviviam com a religião. Uns se entregavam aos serviços de manutenção, de assistência, de suporte para que o templo funcionasse. E os outros eram os sacerdotes. Então, ambos passaram pelo pobre coitado e não se importaram com ele. Mas nem tudo são lágrimas. Então, o levita e os sacerdotes ignoraram o homem. Mas um samaritano, estando de viagem, nem subindo e nem descendo, de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve profunda compaixão por ele. Mas quem eram os samaritanos? Jesus não era fácil, não. Os samaritanos, originários de Samaria, os samaritanos e judeus tinham aversão profunda uns pelos outros. Para os judeus, eles eram heréticos, como hereges, né? Eram desprezados e anematizados, banidos da fé deles, né? E perseguidos. Suas diferenças eram de cunho religioso. Os judeus, ao se deslocarem da Judéia para a Galiléia, como está no mapa ali, dá para ver, né? Samaria era caminho obrigatório, né? Mas eles odiavam tanto os samaritanos que eles andavam um monte, davam a volta para não ter que passar por Samaria. Então Jesus não escolheu um cara qualquer para colocar na parábola dele, né? Ele escolheu um samaritano falando com o doutor da lei. Então, retornando à passagem, observem, o samaritano não estava subindo e nem descendo, mas estava de viagem.
Jesus escolhe a figura de um samaritano, um herege odiado pelos judeus, para utilizar na parábola, deixando claro que não adianta se dedicar à religião como os levitas ou serem profundos conhecedores das Escrituras como sacerdotes, que fará com que sejamos salvos, mas o amor ao próximo e a caridade, que é o amor em movimento. Então, essa foi a escolha de Jesus, né? Tomado de compaixão profunda, então o samaritano aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Bom, o bom samaritano trata as feridas do próximo com azeite e vinho, para que parem de doer e para que não infeccionem. Ele faz lá os primeiros socorros, tira aquele homem daquele estado de sofrimento em que ele se encontrava. Subtrai o próximo do estado de dor e lhe dá mobilidade. Pega aquele homem que estava jogado no caminho, ele coloca o próximo sobre o seu próprio animal. Jesus poderia ter dito pura e simplesmente sobre um animal. Não, ele falou que ele pegou o próximo ferido e colocou sobre o seu próprio animal. Então, ele sai do seu conforto para socorrer aquele que sofre. Eu ofereço o meu conforto àquele que sofre. E o levou para um lugar de acolhimento e segurança, onde alguém poderia cuidar dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Então, após deixá-lo em uma condição de conforto e segurança, transfere os seus recursos pessoais para que ele seja cuidado, o seu dinheiro. E de que dinheiro, de que recursos Jesus está exatamente falando nessa parábola? De dinheiro que a gente tira do bolso? Será que é isso? Não. Dos recursos que recebemos do Pai. Materiais, intelectuais, morais, espirituais, tempo, fé, dedicação, tudo que nós pudermos oferecer. O samaritano não deixa de seguir sua viagem, isso é importante. Ele não deixa de seguir a sua viagem, ele segue em frente com a sua programação, mas entrega o próximo a quem dele pode cuidar, o hospedeiro, assumindo o compromisso de ressarcir o que for gasto. E aí, eu pergunto, quem é aquele que pode nos fornecer conforto, acolhimento, que pode cuidar de nós quando estamos enfermos, seja do corpo ou da alma, numa condição assim? Deus. E que ressarcimento receberá o divino hospedeiro? Gratidão e devoção. Essa é a moeda. Qual o único personagem dessa história que não foi identificado, que não foi denominado, que não tinha
atributos. Que não era sábio ou ignorante, rico ou pobre, judeu ou samaritano, que era apenas um homem. Qual o personagem que não foi nada dessa história? Próximo. O amor ao próximo se expressa no alívio das dores dos que sofrem, dando-lhes a possibilidade de se locomoverem do estado de dor, seja física, espiritual ou moral, deixando-os sob os cuidados de Deus, com a promessa de complementar a ajuda se necessário, mas sem abandonar a viagem interior que todos nós devemos fazer no transcurso dessa existência. Muita sabedoria. Ele era o cara, né? Então, pergunta Jesus: qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? E responde então o doutor da lei: aquele que teve misericórdia dele. Pense como é que esse cara estava com raiva de Jesus nessa hora. Ou se converteu. Se converteu. Só interromper um pouquinho, mas aproveitar. Estava assistindo hoje lá os repórteres do Pinga Fogo da época lá de Chico, né? Que foi em 71 Pinga Fogo, no Chico. Os 3 jornalistas que participaram. E foi muito interessante o quanto que eles dizendo que depois da entrevista do programa, era como se a vida deles, os 3 falaram a mesma coisa, como se tivessem mudado. Que legal. Por isso que eu lembrei. E ele realmente se transformou. Foi transformadora a experiência para ele. Então, mais uma vez, Jesus leva, através de palavras e símbolos simples, aquele doutor da lei que imaginava que tudo sabia, a responder aquilo que nossa razão não permite negar. E Jesus disse: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Então, meus queridos amados, então vamos, sigamos em nossa viagem interior sem arrogância de quem é o doutor dos ensinamentos de Jesus, servindo humilde como sacerdotes do templo do amor, ou como levitas mantendo acesas as velas da esperança, ilustrando os castiçais da fé. Atentos, orando e vigiando, para não descermos da Jerusalém das virtudes para a Jericó dos nossos defeitos. Abrindo mão do animal chamado conforto, no lombo do qual viajamos nossas existências. Vamos buscar e amenizar as dores dos que sofrem ao longo do caminho, os roubados e surrados pelas consequências das suas próprias falhas e erros, entregando e confiando nos cuidados amorosos do grande hospedeiro da vida, nosso Pai Criador. Voltando a esses irmãos sempre que necessário para os auxiliarmos mais e mais, retribuindo com a moeda da gratidão a misericórdia infinita de Deus e de Jesus,
que se derrama em abundância sobre todos nós.